ia se dar a sepse, pois a primeira cirurgia estava ok, porém estava dando já uma sepse. Devido aos grãos terem estourado, já estava dando infecção generalizada. Pois bem, assim foi uma nova recuperação de UTI, várias bolsas de sangue, várias bolsas de plasma. Plasma são plaquetas que servem para ajudar a cicatrização e aumentar a imunidade. Inflamação, para combater essas inflamações, porque eu estava com vírus e já a bactéria já se espalhando. Em seguida, a partir das tomografias, quando um dos exames com contraste, o médico não aguardou o tempo necessário da anestesia para fazer o exame e foi feito sem anestesia. Enfim, o médico conseguiu pegar neste exame a minha artéria. Aí eu nitidamente senti que eu estava assim, partindo. Tive a convicção disso e Jesus estava me levando embora. Foi assim, uma sensação nítida de que Jesus estava me levando embora. Por quê? Na hora que ele me colocou na mesa, ele passou o aparelho e a anestesia não havia pego. E nesse aparelho, conforme ele passou, estourou minha artéria, então ficou aberta e o sangue jorrava. Tinha uma mesa ao lado, uma mesa de metal com os instrumentos que ele estaria usando, com um pano branco. Gente, eu estava deitada na tomografia, eu só olhei, aquilo vazava tanto sangue, assim, a sala. Enfim, todas as bolsas de sangue que eu tomei foi em vão, porque tinha saído naquele tempo. Ele só falava para mim, seja forte, seja forte. O médico só dizia isso, seja forte, porque não poderia dar anestesia, porque eu estava numa sala de tomografia, não poderia sedar, porque lá não tem recurso para isso. O que houve? As dores, eu tive que sentir todas as dores possíveis, e ele apertando do lado da minha barriga para estancar o sangue. Até que nesse momento, a minha filha ouviu eu dizendo, e é horrível ficar me fazendo, né? E esses procedimentos, eu senti que eu desfaleci. Nesse tempo, eu fiquei alguns minutos ouvindo minha filha gritando, enfermeira, me ajude, me ajude. Ela mesma entrou na sala, me tirou da sala e me levaram para o quarto. E para que eu conseguisse ir para o quarto, para que eu conseguisse me recompor, e assim seguiu 60 dias de recuperação. Muita anemia, desmaio, tonturas, bolsas de sangue infinita, enfim, a medicação fortíssima. Que eu não me sentia assim, eu não conseguia dominar o meu corpo, de tanta medicação muito forte. Não sei também se eles me deram quimioterapia junto, porque as reações eram bem fortes, né, ali. Aí eu me pergunto, depois que passou essa fase, eu me pergunto, como o médico citou, seja forte, seja forte. E quem disse que ser forte não é demonstrar fraqueza? Reconhecer os próprios limites, pedir ajuda e chorar quando necessário é o que permite a superação real e a conexão com outras pessoas. Assumir que não se está dando conta é uma atitude de coragem, viu, pessoas? Pois foi por essa experiência que me vi o tanto que eu fui amada. Porque eu fui tão amparada por amigos, parentes que se mobilizaram em escalas de grupos para estarem comigo de manhã, de tarde e de noite. As enfermeiras e médicos se surpreenderam com tanto carinho e cuidado. O meu quarto virou assunto do hospital inteiro, as 3 alas. Porque uma ia ficar comigo de manhã e eu do jeito, depois outra tarde, à noite. Eu tenho essa pessoa que ela não conseguiu estar aqui. Ela colocava pijama de seda, gente. Ela é tão chique. Ela colocava pijama de seda, pantufa com pompom, e aí virou o meme do quarto do hospital. A partir daí teve outra pessoa também que cuidava de mim à noite, que punha touquinha de cera porque o cabelo era de cacho, então ela dormia com pijama. Eu falava, gente, vocês me brincam de vergonha, como que vem de agasalho?
imagina, você é chique. Falei, chique, gente, como que eu sou chique dentro do hospital, numa cama, usando comadre, usando, enfim. Foi, olha, tem histórias para contar. Aí, a partir das enfermeiras citando isso, e citando para mim, nossa, que interessante, quantas pessoas que você esteve aqui nesse quarto. E nesse momento, eu gostaria de dizer a vocês o tanto de gratidão que eu tenho por todas as pessoas que estão aqui, pela minha família, pelos meus amigos, a vocês que nem me conheciam, estavam orando por mim sem saber do que era realmente, tanto que era grave o que eu vivi. E Deus, Ele me mima tanto, pela misericórdia e graça dele, Ele me deu todas essas pessoas. E mesmo sem eu merecer, gente, porque eu penso assim, falo, Senhor, eu não mereço, tão pecadora que eu sou, mas o Senhor me mima de um tanto, dos mínimos detalhes, desde as comidas, desde da companhia que vocês, cada momento que chega com palavras, com presença, com flores, enfim, no dia que eu cheguei no hospital, dá licença, Lu, e agora, qual é o meu? Essa mesmo. Quando eu cheguei no hospital, eu tinha tantas flores na minha mesa, que eu falei, gente, eu fiquei tão constrangida, eu falei, Deus, olha, era tantas flores, tanto carinho, tanto me telefone. E em seguida, gente, a boa notícia que eu tenho para vocês é que o resultado da biópsia tinha saído, demorou, mas saiu. E para a honra e glória do Senhor Jesus, deu todos os exames negativos. Não tinha câncer para metástase, sem necessidade de químio, enfim. As enfermeiras relataram que mesmo desacordada, eu estava orando o tempo todo. Eu não me lembro desses detalhes, gente. Eu só me lembro que quando eu voltei, eu estava clamando ao Senhor e pedindo para o Espírito Santo fazer a vontade, me dar força para fazer a vontade que Deus tinha permitido. E o poder do Espírito Santo se manifesta em nós, irmãos. Ele se manifesta em nós, nos capacita a testemunhar. E a partir daí, eu tenho que agradecer novamente a minha família, aos meus amigos, aos meus pastores, às pessoas que não me conheciam, mesmo as que se propuseram a estar ouvindo o que o pastor pedia em todos os momentos. E a partir daí, eu segui um novo caminho. Tive alta médica esses dias, mas estou me adaptando ainda lentamente às novas rotinas e vários exames. Toda semana eu tenho exame. E eu sigo com a bolsa de colonoscopia, até quando o Senhor permitir. A partir daí, a médica disse que eu emagreci 10 quilos. A médica disse que se eu não engordar esses pelo menos 6 quilos, eu não tenho condição de ir para uma mesa de cirurgia novamente. A minha anemia continua baixa. Me esforço para comer, tem que comer muita proteína, muita carne, eu não gosto muito de carne. Então é uma luta diária. Porém, eu sei que o Senhor está comigo e nós vamos vencer. Amém. Eu agradeço por vocês permitirem eu estar compartilhando esse testemunho. Aos pastores que me deram essa oportunidade. E me perdoe, pastor, se eu me excedi um pouco no tempo, tá bom? Então, eu agradeço a rica oportunidade. Você precisa pregar a palavra, né? Você precisa pregar a palavra. Eu agradeço a rica oportunidade que a igreja me deu para testemunhar e tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus.